Agora, vamos a Congonhas. Algumas das mais belas e mais importantes obras aqui de Congonhas, sem dúvida, estão no complexo arquitetônico do Santuário. E é onde nós estamos agora. O conjunto arquitetônico deste complexo é formado pelo belíssimo templo dedicado a Bom Jesus de Matozinhos, que inclui os famosos profetas em seu adro e as capelas dos Passos. E junto com o Luciomar, que além de historiador é um apaixonado por Congonhas, vamos desvendar alguns dos segredos dessas imponentes construções e ao mesmo tempo termos uma aula do movimento conhecido por Barroco. O santuário é fruto de uma promessa do minerador português chamado Cristiano Mendes, que chega a Congonhas e, acometido por uma grave doença, ele faz um voto que, se caso ficasse curado, ele ergueria um templo em devoção ao Bom Jesus de Matozinhos, que era o seu santo protetor. Imagina que o Barroco surge na Europa, né, 1600, e vai passar por toda a Europa, vai passar por todo mundo e vai fechar um ciclo em Congonhas do Campo. Esse é o último suspiro do Barroco a nível mundial. Nós temos dois grandes artistas aqui, o Aleijadinho, que esculpiu as imagens com o seu ateliê, e o Ataíde, que é um mestre de tintas, que é o pintor colonial mais importante do Brasil. Aleijadinho chega em Congonhas por volta de 1796, já sexagenário, com seus 60 e poucos anos, e ele inicia pelos Passos. O plano arquitetônico das capelas dos Passos, uma coisa interessante, é que o Barroco ele é a arte da instabilidade emocional. Ele trabalha com antagonismo. Começa com a Santa Ceia e vai zigue-zagueando. Você vem no Horto das Oliveiras, depois você vai à prisão, depois você vai para a geração e coração de espinhos, a cruz das costas e crucificação. É como se você estivesse fazendo os passos de Cristo. E o artista quebra certas regras, né? Uma coisa interessante de mostrar também é que o artista sempre retrata o seu tempo. Então aqui o Aleijadinho colocou alguns personagens com a roupa que ele mesmo vestia na época, roupa setecentista. É como se eu fosse fazer um Cristo hoje, ou um servo na ceia, e colocasse ele de calça jeans e tênis. Então ele estaria retratando o meu tempo. Outra coisa interessante também que ele retrata é que na nossa Santa Ceia, a ceia mineira, que é tradicional o leitão, a pururuca, né, que é um prato típico mineiro, aqui é uma ceia judaica, mas ele coloca o leitãozinho. Deveria ser um cordeiro, ele coloca um leitão, para mostrar que o Cristo nosso é mineiro mesmo, que o nosso Cristo é brasileiro mesmo. São dois momentos iconográficos. Primeiro, ele institui a Eucaristia. Está com a mão de abençoar e na outra mão o pão. E ele fala, repara que as expressões dos apóstolos eles estão meio que há uma certa intranquilidade entre eles. Porque ele fala, um de vós há de me trair. Então são dois momentos. Ele institui a Eucaristia e fala, um de vós há de me trair. Congonhas tem passado por uma fase excelente, que de 4 anos para cá a gente vem fazendo um trabalho grande na cidade de preservação do nosso patrimônio. Com o programa Monumenta, que nós já restauramos todo o conjunto arquitetônico aqui do adro, as capelas. Agora nós estamos na fase de restauração das pinturas parietais, que são as pinturas que estão nessa capela, que são pinturas do Ataíde. Hoje elas estão sendo restauradas, foram removidas as 7 camadas de tinta que existiam em cima da original. Em Congonhas, além desse trabalho do Monumenta, nós estamos fazendo foi feito um trabalho na Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário estava num processo de degradação muito avançado. Hoje ela já foi totalmente restaurada, todos os elementos arquitetônicos. É prioridade nossa trabalhar 2 patrimônios que não foram mexidos ainda, que é o da Igreja da Matriz. Na Igreja Nossa Senhora da Ajuda, no Alto Maranhão, ela também é uma igreja muito importante, de 1734. Ela está numa situação de degradação avançada. Nós fomos lá, já fizemos o projeto, já está no IEFA e está sendo aprovado agora pelo IEFA, e ela vai ser também totalmente restaurada. Vamos continuar com Luciomar, visitando e descobrindo segredos aqui do complexo do Santuário em Congonhas.
Agora, nós estamos diante da capela da Horto das Oliveiras e está escrito na portada: tendo caído de agonia, rezava com mais insistência. Ataíde pinta, faz a policromia também nesse grupo. Ele fez os 3 primeiros grupos, que é ceia, horto e prisão. Então aqui ele faz a policromia das peças. O que é policromia? É uma técnica do século XVIII, é uma técnica muito antiga, aliás, não é só do século XVIII. Então ele aplica uma camada de gesso cola, que é cola de origem animal, cartilagem de coelho, e aquele caldo bem fino, e sobre esse caldo que protege a madeira do pigmento, impede que o pigmento migre por dentro da madeira. Então o que ele faz? Ele aplica esse caldo e aí vem com os pigmentos, à base de tons, à base de vegetais, né? Então ele faz essa, a gente chama de policromia, que é a encarnação, que é da cor da carne à figura, né? De novo ele trabalha com os tons pastéis, são tons mais suaves. Então essa cena é Cristo, ele está no Horto das Oliveiras, ele pressente tudo que vai acontecer, ele sabe do sofrimento que tem que passar, e por isso que a capela diz: tendo caído de agonia, rezava com mais insistência. E aí ele chora e pede: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E aí aparece um anjo, que é um anjo que a gente chama de anjo da amargura. Ele aparece com o cálice nas mãos e aparece com a cruz também. Essa cruz, com o tempo, ela foi retirada porque ela está muito instável e quebrava os dedos do anjo, então eles acabaram retirando esse elemento iconográfico muito importante. Mas o anjo é tido como uma obra-prima do Aleijadinho, em termos de escultura. Ele é maravilhoso. Então ele parece realmente estar flutuando no ar, e o Cristo soa sangue, já está sentindo toda a dor que ele vai padecer, que ele vai sofrer na cruz. E aqui está São Pedro, tenta ficar acordado, mas está cochilando. O Tiago e João dormem. Então é uma cena maravilhosa, a composição é bem limpa, ao contrário do barroco. O barroco tem que ser o mais carregado possível. Aqui, em termos de leitura estética, não é tão interessante em forma assim, composição barroca. Nós vamos encontrar a cena da Cruz das Costas, que é bem mais tumultuada, e isso sim é interessante. Mas aqui a singeleza da cena é fantástica. Posto que você não sabe que o mestre do barroco, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, esculpiu traços de sua própria doença nas obras aqui do complexo do santuário. Essa é mais uma curiosidade que vai ser revelada pelo Luciomar, que, como você já sabe, além de um artista plástico, é também um historiador apaixonado por Aleijadinho. Um aspecto interessante da obra do Aleijadinho é com relação à doença do Aleijadinho. A doença dele foi um divisor de águas, ou seja, existem trabalhos do Aleijadinho antes de ficar doente e pós-doença. Quando o Aleijadinho fica doente em 1777, que é o primeiro registro que a gente vai ter da doença dele, Aleijadinho começa a colocar algumas coisas da doença dele nas esculturas. A gente chama de projeção psicomorfa, né? Então você percebe que a partir de 77 começa a aparecer nas mãos das figuras do Aleijadinho uma anomalia, uma má implantação do polegar, que isso é típico da doença que ele tinha. E a Hanseníase ataca dois nervos nas mãos, que é o nervo cubital, que começa aqui no cotovelo, é aquele nervo, famoso nervo, quando você toma uma topada na mesa, né? Você dá uma cotovelada na mesa, você sente aquele choque e o seu dedo contrai. O bacilo de Hansen ataca normalmente nervos periféricos, então face, cotovelos e pés, nunca membros superiores. Então ataca o nervo cubital e não fica dessa forma, mas você tem movimento aqui nos polegares e no indicador. Então ali você percebe na mão do Cristo da coluna a má implantação do polegar. Quando ele ataca o nervo mediano, o polegar fica paralelo, e os médicos chamam de mão cinesca. Contam os historiadores que Aleijadinho teria morrido pobre, doente e abandonado na cidade de Ouro Preto, no ano de 1814. O conjunto de sua obra só foi reconhecido como importante muitos anos depois. Atualmente, Aleijadinho é considerado o maior artista plástico do barroco mineiro. Veja a seguir:
na Grutinha do Palmital, próximo a Pará de Minas, o testemunho de um casal que assistiu o Padre Libério abençoar as águas de uma mina. Bendita a fonte a correr numa sagrada missão. A todos dão de beber na concha de cada mão. São dois destinos, irmãos, da fonte e do altar. Juntas as mãos que vai beber, juntas as mãos que vai rezar.